Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre orientações de Jesus para a igreja que Ele instituiu aqui na terra. E, amados em Cristo, o capítulo 18 no livro do evangelista Mateus traz o quarto discurso de Jesus, o qual é dirigido especialmente aos seus discípulos e trata das relações entre os membros da igreja que ele instituiu aqui na terra. O ensinamento de Jesus nesse discurso tem como primeiro objetivo apresentar à comunidade cristã, hoje as denominações e congregações locais, como uma comunidade de iguais, marcada pelo amor fraternal, pela humildade de espírito e pelo perdão recíproco, como frutos da fé em Cristo. E este ensinamento começa com a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos, conforme o primeiro versículo do capítulo 18, onde lemos: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Isto porque a pergunta revela o fato de que os discípulos ainda não tinham a compreensão exata sobre o reino dos céus. Porque, afinal de contas, Jesus, em sua pregação, ensinara que o reino dos céus era de ordem espiritual, relacionado à graça de Deus, diferente dos reinados terrenos, sem relações de poder nem hierarquia entre os seus membros. Seus discípulos ainda perguntavam quem era o maior, era porque ainda não haviam compreendido nem aceito essa forma de reinado. E a atitude dos discípulos então mostra ainda então em quadros seguintes, conforme Mateus 20 a 28, que quanto mais Jesus falava em cruz, perseguição e sofrimento, mais os discípulos alimentavam seus sonhos de grandeza e poder, demonstrando que não tinham se fixado no ensino das bem-aventuranças anunciadas por Jesus no seu primeiro discurso, conforme Mateus 5. Sem dúvidas, amados, essa também era a crise da igreja cristã quando Mateus escreveu o seu livro cerca de 4 décadas após a morte de Jesus. E o evangelista faz questão de recordar que Jesus então coloca uma criança no meio deles e diz que aquele que se torna humilde como uma criança toma posse no reino dos céus, sem responder diretamente à pergunta dos seus discípulos. Porém, Jesus aponta para um modelo de relacionamento interpessoal em sua igreja terrena, que diz respeito ao poder da fé, que pela graça de Deus nos torna humildes e habilitados a tomar parte do reino dos céus, tal qual acontece com uma criança. E ainda, então, Jesus rechaça a prática de pessoas adultas em interferir negativamente na vida das crianças, como também de outras pessoas simples, quando distanciam estas do ensino de Jesus, da graça de Deus que está em Cristo, que as leva então a tropeçar. E repreende estas pessoas com as seguintes palavras: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar.
Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas, conforme Mateus 18, 6 a 7. Porém, amados, Jesus, junto a esta advertência, também lembra que a pessoa envolvida em tal situação continua alvo da misericórdia e do amor de Deus, exemplificado, então, na parábola que ele conta, parábola muito conhecida da ovelha perdida ou desgarrada, que está em sequência em Mateus 18, 10 a 14, sendo que Jesus, então, com suas palavras e sua obra no todo, revelou o tamanho desse cuidado. E conforme João 10, 11, Jesus declara: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A Johnny vai nos trazer um cântico. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos como irmão, é amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz, sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Amados em Cristo, Jesus não quer a perdição do pecador e deseja, então, da participação de cada membro de sua igreja na missão de salvar o pecador, e orienta a nós quanto ao modo de proceder na correção fraternal com quem causou escândalo, tratando a pessoa faltosa de acordo com a norma maior que o objetiva: condenar o pecado e salvar o pecador, onde a lei deve ser sempre estendida sob a boa nova do Evangelho, do perdão ao pecador que pela fé se arrepende de seus pecados. Porque a ênfase da parábola da ovelha perdida ou desgarrada está justamente no fato de que a ovelha que se perdeu foi buscada, salva e celebrada. E se tratando do bom pastor, Jesus, que dá a sua vida pelas ovelhas, que se ofereceu em sacrifício na cruz em nosso lugar, também Ele, com certeza, busca e resgata o pecador perdido. E segundo esta realidade é que Jesus então garante a sua presença como Senhor da igreja, quando duas pessoas ou mais se reúnem em seu nome para tratar fraternalmente aos irmãos e irmãs faltosos, faltosas, tendo em vista o arrependimento destas pessoas e perdão concedido em seu nome,
para a alegria, enfim, de todos os demais irmãos e irmãs na fé. Alegria esta que se estende até os céus. E em Mateus 18, versículos 15 a 20, Jesus nos traz os passos que devem ser seguidos para a correção fraterna, visar ganhar o irmão ou a irmã de volta. Tal correção deve objetivar a conscientização da pessoa faltosa, sensibilizando-a em amor para o arrependimento sincero de seu erro, confiante no perdão que é alcançado pela fé na graça que está em Jesus Cristo, e somente em última instância, no caso da irmã ou do irmão faltoso não manifestar arrependimento e nem desejar o perdão, ser então considerado como uma pessoa descrente, que ainda não crê, o que significa não mais então participar do corpo de Cristo como membro, porém ainda alvo do Evangelho, que pelo poder do Espírito Santo pode levar esta pessoa à fé verdadeira, ao arrependimento e perdão nesse tempo da graça. Porque o normal é que a correção fraterna cause de uma forma ou outra efeito, e o irmão ou a irmã venha a ser reintegrado à Igreja de Cristo, à igreja local. E ainda, amados em Cristo, não nos convém pensar somente nas outras pessoas quando se fala de como tratar alguém que pecou, para trazer a pessoa de volta ao convívio da congregação. Porque, na verdade, amados, todos nós precisamos estar dispostos a aceitar a correção fraterna por parte de um irmão ou irmã que vem falar conosco a respeito do nosso pecado. Porque a igreja terrena e local é uma congregação, uma comunidade cristã composta de pecadores, embora justificados por fé, ainda sujeitos ao pecado, e nos será conveniente ter um espírito humilde, qual Davi, que acolheu a repreensão do profeta Natã, se arrependeu e foi perdoado. Também não podemos nos colocar a repreender o irmão ou a irmã, apontando o cisco em seus olhos, tentando assim esconder a trave em nossos próprios olhos. Jesus propõe uma forma de diálogo entre as partes envolvidas, firmada no amor que ele tem com cada pecador, para afastar o pecado, o escândalo do seio da congregação, dos membros da igreja terrena em meio à comunidade. E isto é possível porque o Senhor da igreja, Jesus Cristo, está onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome. Vamos ainda cantar. O Senhor teu Deus de todo o coração, ao entendimento amarás, sim amarás teu irmão também, amas de coração como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que
que fala de amor, amando a Deus em todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Que nós, pelo poder da fé, possamos viver uma vida neste amor a Deus de todo o coração, amando também as outras pessoas. E que o bom Jesus, o bom pastor, abençoe a cada um de nós, para a honra e glória de Jesus. Amém.